também no YouTube, né, Nilson? Entrevista. Então, o pessoal que está no YouTube também vai ter a entrevista do dia aí, sendo transmitida pelo nosso canal. É bom porque ela fica recortadinha ali, né? Recortadinha. Então a pessoa já vai direto na entrevista. Já está vendo a entrevista. Beleza. Vamos então com o nosso convidado? Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu estou recebendo aqui, aliás, estamos recebendo aqui com todo o prazer, né? Que é devido aí ao professor Raul Hortelado, acho que é. Hortelado, beleza. É que é hispânico, né? Hispânico, olha, o professor Raul, ele é um professor tanto daqui de Rio Grande, né, do nosso município, como também da cidade de Pelotas. Atualmente ele está aqui, e nós vamos falar com ele em seguida a respeito disso, já dando aulas aqui na nossa rede municipal de ensino. Ele é professor de português, ele tem mestrado e doutorado. Me passa o sobrenome para me botar na telinha ali. Aqui, ó, eu tenho aqui no livro, ó. Tá aqui? O livro que ele está nos trazendo aqui, muito obrigado. Okay. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Mix Café. Sou muito grato pelo espaço, assim, pelo espaço para cultura, né? Cultura local, universal, né? Pelo espaço para educação. Muito importante divulgar. Nós é que agradecemos, professor, que não é todo dia que a gente pode receber aqui, né? Aliás, nós temos recebido aqui grandes personalidades, né, Zambuja? Olha, ontem ainda recebemos aqui também uma escritora, né? Que ela já faz até parte aqui, a Domênica, e ela é uma poetisa, né? Então ela seguida está nos abrilhantando aqui com as suas obras, com seus trabalhos. E agora nós temos então esse imenso prazer de receber aqui o professor Raul Hortelado. Muito bem, professor, me fale um pouco do seu livro. Olha aí, pessoal. Qual câmera, Zambuja? Esta? Aqui. Esta aqui. Ó, o livro. Fale um pouco do seu livro, professor. Como é que começou essa ideia, quando começou tudo isso? Acho que esse livro ele surgiu assim de algumas inquietações que eu tive durante a graduação, mestrado, doutorado em letras. E foi surgindo percepções, assim, a partir do momento que a gente foi sendo expostos a teorias literárias. Aí por que eu não vou em prática, ver se funciona isso, né? Misturando também com perspectivas vivenciais minhas, coisas que eu vinha vivendo, né? Sim. Mas a gente vai retomar coisas lá de infância, lá. Eu já escrevi, assim, nem sabia o que significava escritor, nem sabia que existia. Não tinha nem ideia. Nem tinha nem ideia, e escrevia coisas, percepções ali. E aquilo foi natural, sempre foi natural, né? Achei isso interessante. E aí aquilo foi, quando eu fui escrevendo durante 10 anos, eu tenho um livro aqui. Eu tenho um livro. Quem sabe eu publico, aí eu não tinha coragem de publicar. Achei que não era o momento, né? E aí, passado um tempo, passado algumas experiências, né? E iniciado meu trabalho como professor, algumas percepções que eu tive. E aí eu pensei que era a hora certa. Isso aconteceu em meados do outubro do ano passado. E aí eu resolvi externar, vamos publicar, vamos ver como. Aí eu comecei a pesquisar coisas do mercado editorial, qual é o meu perfil como escritor, né? Eu sou um escritor iniciante, né? Então, vamos encontrar uma editora, né? E aí eu fui pesquisar e vi que o mercado editorial é muito caro, publicar um livro no Brasil ainda tem uma dificuldade, incrível, né? Não é? E aí diante de dessas dificuldades eu consegui, sabe uma coisa? Eu vou fazer a revisão do livro. Eu vou buscar capa. Sim, professor, né? Então eu vou pular, vou eliminar barreiras e vou fazer. Para deixar ele um pouco mais acessível. Acessível e o valor vai diminuir, eu vou conseguir divulgar a minha mensagem, né? E aí eu fui eliminando obstáculos e aí eu publiquei o livro. Publiquei assim, sem muita divulgação, mas como eu era professor do CAIC, né? Então, eu nem esperava. A coordenadora nem esperava de nenhuma maneira que eu fosse o patrono da feira literária da escola. Que é a Flick, né? Da Flick, Isso. E dali em diante o livro se divulgou, se externou. Aí eu recebi convites lá do projeto, acho que Acreditar, que é da psicologia da FURG, junto com alunos do CAIC lá. Aí eu dei uma entrevista para alunos de psicologia, uma conversa com alunos de psicologia. Aí conheci outros escritores. Aí dali em Pelotas também eu divulgou o trabalho, assim. Então a coisa começou a pessoas conhecerem o meu trabalho.
E comecei a receber até textos de várias pessoas para dizer, está bom o texto. Eu fiquei muito feliz. E aí ainda tem uma certa dificuldade de aceitar, tô escritora. Já sou escritor, né? Ainda não cai a ficha, não assim, caiu muito a bem, ficha, né? Não caiu a ficha. Era uma coisa muito natural. Mas aí eu comecei a receber, agora já estou aceitando, assim, né? Pô, publicou um livro, é claro que tu é escritor. Claro, né? O professor, o senhor, olha, eu estou tratando de senhor pelo cargo, por ser o professor, eu não sei se fica... bem colocado. Raul, tá ótimo. O professor, ou o Raul, né? Que a gente pode deixar uma coisa mais assim, mais informal. O Raul, ele é protetor. Para que todos entendam, assim, ele é professor do CAIC. Ele falou CAIC é uma escola municipal em que se mantém dentro da FURG, né? Dentro do campus, né? Uma escola vinculada à FURG. Vinculado à FURG, né? Tem uma direção... Então, ainda continua lecionando ali? Não. Me direcionaram para o Viriato Correia. Viriato Correia, uma aqui no centro da cidade, fica né? lá atrás do Campo Cidade. Do Campo Cidade. Ali atrás do Campo Cidade. Muito bem, professor. Mas você é domiciliado em Pelotas, estava me dizendo? Também. Mas você reside lá ou aqui? Não, eu resido aqui em Rio Grande. Reside aqui em Rio Grande. Mas eu dou aula também em Pelotas, na rede municipal de Pelotas. Ah, sim. Da onde, qual é? Na escola Piratini de Almeida, no bairro Areal. Ah, beleza. Não, então, não só para a gente situar bem quem é realmente o Raul, né? E inclusive nos surpreendeu, né, Zambuja? Que nós aqui erramos completamente a data do Raul, a data de nascimento, né? Para mim estava um guri aqui, olha, eu disse assim, eu brinquei com um mestrado e doutorado tão novo assim, fiquei assim, olha, tinha um pouquinho a mais do que eu pensava, mas a gente ficou muito contente, né? Raul, são contos e contos? São 53 contos. E aí são contos assim, tradicionais, alguns de 3, 4 páginas, 5, 6, 7 páginas, e contos, microcontos. Sim. Contos de uma página, e tem contos que é uma frase, de frases, assim. Porque na teoria do conto tem frases tem contos que não tem o verbo. Então a gente conta uma história sem uma sequência, uma gradação, sem ter uma... Então tem todas as teorias, elas estão ali aplicadas ali, né? E a temática dos contos, elas são muito urbanos, né? Tem umas que remetem muito ao Rio Grande do Sul, muito ao nosso ambiente em Rio Grande, mas o meu imaginário, digamos assim, é sempre urbano, é sempre São Paulo, Rio. Eu me vejo como uma pessoa mais cosmopolita, assim. Não sou aquele escritor gaúcho típico, sabe? Eu vou falar vamos supor, do Leão Marinho aqui, do Vento. Tem isso, mas eu sou muito... Meu imaginário está nessa questão mais Brasil urbano, assim, mundo, né? Eu acho que o professor assim falou mais alto. Eu acho que colocou a metodologia em cima das histórias, ou elas nasceram assim, foram publicadas tais e quais? Ela tem a teoria, para mim, assim, eu em um primeiro lugar tomou mais conta, assim. A temática não era muito. Eu quis falar muito assim, a teoria do conto, vamos supor, isso aqui eu vou trabalhar um microconto, isso aqui, por que eu não misturo com teatro? Aí tem uma linguagem teatral, aí tem um pouco de linguagem de roteiro de cinema. Então eu vou misturando, vou brincando com a linguagem, as fronteiras. Então em determinado momento tem um conto que tem uma parte meio jornalística, uma linguagem jornalística. Aí em determinado momento tem uma linguagem de teatro, então eu vou brincando. E aí as pessoas que estudam teoria literária ou estudam teoria do texto, etc., vão ver que ele é muito híbrido, né? E é muito provocativo. Ele é muito provocativo em todos os sentidos, né? Então ele não se sentiu somente assim em cima da sociedade como... Sim, ele provoca... É uma sátira de muita coisa. Uma sátira da mas é uma coisa popular, assim, talvez? Sim, a linguagem é muito fluida. Não tem uma linguagem, não tem uma, digamos assim... Não tem um vocabulário muito inacessível. É uma linguagem popular, mas é muito provocativo. Eu provoco a intelectualidade, que hoje em dia a gente tem a intelectualidade assim, né? A pessoa apareceu na mídia, a pessoa batendo palma, programa de televisão, tem vários nomes que a gente já sabe, né? Esse aqui é um intelectual. Então é uma provocação, vai provocando. Alguns que se dizem que são e não são, né? Aí no programa de auditório as pessoas emocionadas, isso aqui. Sim, porque alguém mandou bater palma, né? Exato, E aí o livro faz essa provocação. Eu estava falando com o senhor antes da gente entrar do Padre Landel de Moura, aquele conto. Então ali tem uma mistura da história e da ficção.
e a estrutura é totalmente de teatro, conversando com o padre Landel lá do além. Do além. Então, eu achei engraçadíssimo ele dando as respostas, mas a resposta como um padre, como uma pessoa sábia, né? E aí ele, em determinado momento, ele perde a paciência, porque as perguntas são bobas, né? Dizem que é o nosso patrono aqui, né, Zambuja? O padre Landel de Moura, que foi o precursor da rádio, né? Há controvérsias, né? Que não é bem assim e tal, mas ele realmente, aqui, pelo menos no Brasil, não o inventor, mas é o sujeito que nos trouxe o rádio, principalmente, né? E aí eu tenho que pegar a figura obscura, digamos assim, e dar a voz para ele falar o que ele não falou. Aí perguntando para ele, o que o senhor achou que fizeram com o senhor, por que não é valorizado? Aí ele fala uma linguagem meio espiritualista lá, né? Sim. Dizendo assim, não, eu fiz o meu papel, paguei minha expiação. Olha só. Entra naquela linguagem do espiritismo, né? Eu fiz o que era para fazer. Enfim. E vai falando filosofia, dizendo como é que é lá do outro lado, né? Então eu dou claro que tudo ficcional. Tudo ficcional, claro, logicamente. sem dúvida. Não é nenhuma psicografia, mas é uma sátira de uma psicografia, digamos certo. Assim. Não, mas é muito bom, é muito bom. Olha, eu confesso que estou louco para ver o livro, né? Para ler o livro. Eu estou recebendo aqui um exemplar, né? Do professor, muito obrigado, como uma dedicatória ao amigo Nilson Vasconcelos, comunicador e historiador, um livro de experimentações e reflexões. Boa leitura, Raul Henrique Otelado, 30 de agosto de 2020. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Certamente que eu devorarei esse livro aí, rapidamente. Eu sou um devorador de livros, né? Sim. Por falar nisso, professor, como é que você vê hoje em dia essa questão da leitura? Os nossos jovens estão meio que fora desse campo, né? Foi bom o senhor ter perguntado. A outra parte desse livro tem uma parte que já tem a parte como professor em sala de aula, escola pública, né? E eu escrevi contos direcionados para eles. Uma vivência. Vivência. Que interessante. Contos que fossem direcionados na vivência deles. Tem nesse livro, alguns deles. Especificamente o pessoal do CAIC, né? Tem um conto chamado Domingo Oculto, que fala bem daquela região da Castelo Branco. Claro que eu faço uma ficcionalizada, falo dos quero-queros, da questão dos carroceiros, os cachorros vadios, né, de rua, todo aquele ambiente de uma família que está passando por necessidade, esperando o pai chegar. Que maravilha! E então eu li esse conto durante a feira literária, né, do CAIC, e muitos se identificaram. O senhor vive aqui na Castelo? Não vivo. Eu vim aqui só para dar aula. E aí eles assim... Mas a percepção, a gente tem uma percepção mais sensível. Eu escrevi o conto, né? E aí esse livro tem essa parte também do professor fazendo textos para chegar neles, para chegar em sala de aula, né? Para chegar dentro do que eles da vivência deles. Da vivência, né? E aí é uma zona, queira ou não queira, é uma zona de risco, né? É vulnerável. É vulnerável. Né? A gente tem plena consciência disso, não se pode tapar o sol com a peneira, né? E professor, eu não sei se eu ficaria confortável para falar a respeito disso, mas já que não está mais no quadro do CAIC, até por conta disso, como é que você via aquela situação lá do CAIC e aquela situação do entorno? Como é que é ser professor, assim, numa proximidade tão grande com uma zona assim que tem essa vivência tão carente, tão incomodada? Como é que é essa vivência? Depois do intervalo. Muito bem, depois do intervalo seguiremos então. Muito bem, vamos então ao nosso intervalo, voltamos em seguida com o professor Raul Hortelado, é isso? Isso. Professor aí que está participando da nossa hispânica entrevista do dia. Hortelhal. Espanhol, né? Espanhol, meu pai. Bom, voltamos em seguida com Foto Kelly, restaurante Esquina do Sabor, Luque Papelaria, Masbá, Café à Tarde, lanches também, lojas Quero, ainda despachante Fernando Castro, Carmen Quinas, para quem quer falar inglês, e pensou em frango, aquele frango gostoso aí, frango etc, na Neto, em frente à Praça Tamandaré. Agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio Mix Café. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372.
A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Venha fazer seu uniforme personalizado na Malharia Tesa. Aproveite seus ótimos preços em tecidos de qualidade. Malharia Tesa. Fone 3232-6668. WhatsApp 999-009292. E-mail malhariatesa@yahoo.com.br. Peça seu orçamento. Restaurante El Shaddai. Comida caseira e marmitex. Venha saborear nosso variado cardápio. Rua General Bacelar, 467. Fone 3235-1460. Peça seu frango assado na Frango e etc. Temos diversos acompanhamentos, como batata frita, anéis de cebola, salada de maionese e aquela polenta, filé de frango e pastéis feito na hora. Frango e etc. General Neto 301, fone 32327581. Pensou em frango? Frango e etc. Na Look você encontra tudo para seu aniversário. Embalagens para presentes, sacos, sacolas, caixas e cestas. Brinquedos educativos e didáticos. Material escolar, de escritório e suprimentos e informática. Condições especiais para empresas. Look Festa e Papelaria. Mais alegria no seu dia a dia. Andradas 193, WhatsApp 9711-6674. Fotos para documentos é na Foto Kelly. Qualidade e rapidez é a nossa prioridade. Foto Kelly, Avenida Silva Paz 289. A foto do coração. Mas bah! O mais novo point da cidade. Café da manhã e à tarde. Lanches, pastéis, sanduíches e batatinha. Bebidas, sucos e vitaminas. Além de comidas e petiscaria. Happy Hour. Mas bah! Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior, em frente ao supermercado. Atendimento das 9 da manhã à meia-noite. Estacionamento fácil. Mas bah! Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito à la Minute Marmitex. Entrega gratuita na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Quem compara, compra. Ótica Ponto do Óculos. Aqui você tem o melhor atendimento, as melhores lentes do mercado, nacionais e importadas. Preço justo e qualidade você encontra aqui. Aproveite nossas promoções. Cobrimos seu orçamento. Ótica Ponto do Óculos. Avenida Silva Paz 362 e 348. Esquina Andradas. Fone 3204-0841 e 3204-2376. Sabe o que te tira do aperto nas piores horas? Quer dinheiro agora? Quero. Dinheiro na hora? Quero. Quero até 18 vezes pra parcelar. Em até 70 dias começar a pagar. Quero. O empréstimo pessoal que você saca nas lojas Quero, que cai na sua conta no app Quero Pague. Ou qualquer coisa, é só chamar no WhatsApp. Dinheiro na hora? É só nas lojas Quero. Mix Café. Mix Café. Com a Zambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Mix Café. Mix Café. Radio Estúdio Libre FM. La radio de la ciudad. São 9h45, voltando aí com Masbá, Look Papelaria, Restaurante Esquina do Sabor, Ótica Visual, Carmen Quinas, Lojas Quero, Despachante Fernando Castro, Ótica Visual e também o Frango e etc. Voltamos com a entrevista do dia aqui no Mix Café nesta quarta-feira, aqui trazendo sempre assuntos importantes. Hoje o professor Raul
Hortelado, professor aí que faz o lançamento de um livro, né? Também importante. E a gente continua conversando com ele, Nilson. Muito bem, Zambuja. Realmente, né? Nós estamos aqui, ó, a primeira edição do autor em 2022, né? Então, é quase que um lançamento mesmo, né? Nós estamos conversando aqui com o doutor, né? Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande, que é o Raul Henrique Hortelado. Ele é professor de língua portuguesa e articulador do projeto Escuna no CAIC FURG, onde até há pouco tempo estava, né, ministrando aulas, né? E nós estávamos falando a respeito de como seria trabalhar um professor numa sala de aula na proximidade de tanta carência, né, de tantas situações assim desconfortáveis como nós temos na nossa periferia. Como é que é tudo isso, professor? Então é um grande desafio, né? É um grande desafio. O professor tem que ter uma sensibilidade muito grande para lidar com aquilo. Ele tem que ter muita paciência. Tem que ter toda uma didática por detrás ali. Sim. Tem estratégias para lidar, para chegar neles, né? Tentar conhecer o mundo deles, né? Tentar, além de tentar manter a autoridade, né? Tentar manter, mas ao mesmo tempo chegar neles assim para tipo não colocar uma barreira. Sim, né? Entendo. Pelo menos essas estratégias foram as que deram certo durante todo esse tempo, né? Mas eventualmente tem que estar também evitando conflitos, né? São muito diferentes, eles estão acostumados em casa a falarem alto, né? Estão acostumados a, às vezes, falar palavrões, né? Então, quando chegam na escola, é um choque para eles. A não aceitar disciplinas, etc. É um choque porque aquilo não é uma realidade para eles, né? Claro. Então, a primeira pessoa que diz não para eles é um choque. Como assim? Disse não para mim, eu faço tudo que eu quero aqui, eu disse não. Então, é toda uma questão assim de negociação, né? E a gente tem que ter uma fala, às vezes, não muito violenta, aquilo desencadeia uma outra violência. Então tem que ter muito... o professor tem que ter um preparo psicológico muito forte. Tem que ter... Paciente tem que ter todo... A aula tem que ser muito boa para ocupar. Eles têm que ficarem ocupados. Porque tem a disputa além dessa questão da educação que vem de casa, que às vezes chega lá de um jeito que a gente... Praticamente tem aluno que tem dificuldade de escrita, que não consegue ler, né? Não consegue escrever. Tem a questão do celular também, que a gente tá, né, que deixa as pessoas muito distraídas, adolescente ainda, que está com a mentalidade ainda sendo criada, né? Então é muito desafiante. Tem a própria também, eu acredito e me atrevo até a fazer esse comentário, tem a questão assim da criança que vem de uma situação assim, dessa questão tão precária. Ela pensa, ela já entra na escola pensando, para que eu quero isso aqui, né? Não faz sentido. Vou aprender isso aqui para quê, né? Letras, português, matemática, isso não faz sentido para mim. Isso não faz sentido, é verdade? Exatamente. Acho que é assim, né, professor? Ele tipo, eu tô aqui porque me mandaram. Tô fazendo o que aqui, né? É mais pela convivência, para ver os amigos às vezes. Ele não vê muito sentido naquilo. E às vezes por obrigação, porque o governo está obrigando a frequentar, né? E aí eu falo para eles assim, parece não ter sentido, parece não ter sentido. Mas para trabalhar, às vezes, até num supermercado, às vezes, dependendo da empresa, vai cobrar uma provinha de português aqui, de matemática, para ver se a pessoa tem noções básicas de soma, né? Para trabalhar na coleta de lixo, tem que ter pelo menos o fundamental completo, acredito eu, não sei. Sim. Né? Então... eles tentar ver alguma coisa prática, né? Nem que seja assim, se não for acabar os estudos, né? Para ver que aquilo tem sentido. Tem um porém, como tu te portar, como a comunicação é importantíssima, né? A maneira como tu fala com as pessoas vai dizer muito a tua estratégia ou a tua intenção, né? E aí não seria só a didática, né? O professor é um psicólogo, é um pai, é um irmão, é um tio, é um confidente, é uma série de coisas que ele tem que estar preparado para isso, né? Exatamente, e eles projetam muito na gente. Eu viro pai de muitos lá, virei um pai de muitos. Que tu queria que tu fosse meu pai. Aí abraçado um aqui, abraçado porque a maioria não tem pai. A maioria, às vezes, é a mãe que chefia a família, grande parte deles. E bem ausente, porque ela precisa trazer alguma coisa. E qualquer figura que paterna a gente acaba ocupando sem querer, assim. Aí é psicólogo, exatamente como o senhor estava falando, assistente social. São muito carentes, muito afetivos, né? Então tá sempre te abraçando, beijando e, sabe? E a gente acaba assumindo essa figura paterna. Isso é muito, muito comum. Precisa ter uma compreensão muito grande daquela situação e daquele momento e também do ambiente que está muito ministrando a aula, né? Muito carinho.
muito carinho. Quando eu ia lá, sempre tinha um ou dois que sempre me abraçavam e ficava abraçado. Aquele tu vê que é falta de carinho, o pai que separou, né? E a gente acaba aqui naquele momento ocupando o espaço. É verdade. Meu filho, vamos lá, vamos estudar, vamos seguir. Então, isso fica bem claro no momento em que o professor está nos relatando, viu, Zambuja? Nos relata e a gente sente que ele se emociona, né? E quem não se emociona numa situação assim? Porque ele não está lá apenas para ministrar, como eu disse, letras, português, matemática, física, aquela coisa chata. Não, ele está lá como um pai, como um amigo, né? Muitas vezes, e aí então tentando inclusive salvar naquela pessoa, não da ignorância total, mas da própria vida, né? Sim, é uma escola, aquilo não é só para mercado de trabalho, é uma escola... ensina a viver. A escola é uma questão, isso aqui é para a vida, né? E o professor não é só aula de português, é um vínculo que tu faz com aquela comunidade, tu acaba sendo parte daquilo. Eles acham que até a pessoa mora no bairro. É verdade. Eles acham que tu mora, tu é daqui, que nem eu falei do conto, né? Tu é daqui da Caçada. Não sou, mas eu sei exatamente o que vocês fazem. Sei exatamente como vocês são, como vocês falam, inclusive. Que no conto, voltando a... eu uso as gírias deles no conto. Claro. Para chegar nas gírias dos adolescentes, aqueles que eles falavam com pincha, que é amigo, né? É amigo. E aí tudo e no conto eu faço, para justamente registrar fazer esse registro linguístico, né? Do que eles são, para ficar mais real esse conto. Mais próximo deles. Mais próximo, e eu usei em sala de aula, e aí chegou muito, muito bem neles para dar a matéria, determinada matéria. Esse livro aqui, você chegou a levar eles? Não? Levei. Levei. Qual foi a reação? Assim, olha, meu professor é escritor. A reação é como se eles estivessem maravilhados. Assim, porque tem esse quase que um pedestal, assim, a escrita é uma coisa separada, né? Sem dúvida. Não é tudo, é uma coisa separada. E aí alguém escreve, parece que é uma coisa, alguém iluminado, alguém fora do... Alguém que recebeu divinamente só aquela centelha ali, né? E na verdade eles viram que é uma coisa acessível. E aquilo inspira, né? Sim. Eles começaram a escrever contos, alguns, e mostrar os contos deles, muitos até bons, assim. Uma boa estrutura de início, meio e fim, desfecho, clímax, né? E outros nem tanto, mas assim, só pela ideia... Isso nesse projeto, eu faço na outra escola também, essa coisa de letramento literário que a gente chama, sabe? De expor eles a muitos textos para poder criar ter uma cultura de escrita literária. Incentivo, né? Incentivo, eu faço muito isso. Até hoje eu faço nas outras escolas, assim, crio o texto, o meu próprio texto, e aplico na sala de aula. E aí eu fiz o texto para eles, assim, e aí aquilo acaba incentivando a leitura. Porque eu vejo, vou na biblioteca. Vou na biblioteca, encontrou um livro e me mostra, o livro que eu peguei. Esse aí é bom, esse eu conheço. Esse aqui, mais ou menos. E aí aquilo acaba... Sim, incentivando a leitura. Incentivando, isso... E isso está dentro daquilo que eu tinha feito até a pergunta, como é que via essa situação, assim, né, literária, em tanta precariedade, tanta desinteresse. Professor, o livro, ele está disponível? Está na editora Letras e Versos, do Rio de Janeiro, é só colocar no Google, né? E está disponível também, se tiver alguém que entrar em contato comigo, eu tenho uma página de escritor no Facebook, escritor Raul Henrique Hortelano. Tem ali um WhatsApp, a pessoa entra no Facebook também. Tem Instagram também, a pessoa pode entrar em contato comigo. E nas livrarias ele está disponível? Está disponível nessa editora. Nessa editora. As livrarias que trabalham com essa editora. Essa editora do Rio de Janeiro. Sem dúvida. E se quiser, pode entrar em contato com o professor mesmo. Exatamente. Né? Eu tenho tem uma página? Tem uma página que é escritor Raul Hortelado, Henrique Hortelado, que tem no Facebook. Olha, a apresentação do livro é excelente, eu estou olhando aqui, né? E realmente, eu não conheço a editora, mas pela apresentação do livro já vi que é uma coisa boa, né? E o professor, sem dúvida nenhuma, o conteúdo já deu para dar uma... Numa simples olhada aqui já deu, professor. Muito parabéns aí pelo trabalho, pela obra, viu? Muito obrigado. E nós esperamos que volte sempre aqui no Mix Café, né? Fico muito satisfeito. Eu fiquei muito contente com a entrevista. Eu não sei como é que está o nosso horário, Zambuja. Mais um pouquinho, que beleza. Então vamos seguir adiante, né? Professor, me fale um pouco, mais 5 minutos, professor, me fale um pouquinho, legal. Me fale um pouco da dificuldade agora de impressão, dificuldade de edição. Qual é o problema maior aí, professor? Porque a gente, como eu disse, é uma carência danada de livros, né?
Apesar de que a gente chega numa livraria e encontra aquela porção de livros esparramado, mas são tudo obras literárias ou não, ficção de fora, autores estrangeiros, poucos aqui, principalmente da cidade. Como é que é essa dificuldade? A gente valoriza muito o que é de fora, tudo que é estrangeiro, tudo que é o mercado editorial muito forte, americano, Amazon, essas coisas assim, né? Então são muitas barreiras a serem cumpridas, que o escritor tem que passar, ainda mais um escritor iniciante de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Então, para poder esse trabalho ser divulgado, eu tive que passar, porque eu falei, por obstáculos, né? Então, eu fiz toda a edição do livro, eu publiquei, porque o critério de seleção é muito subjetivo, como eu falei para o senhor, né? É muito subjetivo, às vezes eles, isso aqui eu não gostei, isso aqui essa linguagem está muito prolixa, muito pedante, ou essa linguagem aqui está muito, né? Então, fora de contexto, fora de contexto, né? As editoras não se responsabilizam. Eles apesar que se paga particular. Eles até publicam, mesmo mas pagando. É um dinheiro, é um grande investimento. Se a pessoa tem 10, 15 mil reais para publicar um livro, ela vai publicar. Se ela tem esse... E o que a gente faz? Eu vou eliminar barreiras, eu vou fazer a revisão, eu vou fazer a capa, eu vou procurar, né? Para divulgar meu trabalho, para o livro ser acessível para chegar, né? Porque senão o escritor não consegue... Principalmente parece que assim, as editoras parece que têm raiva, né? De iniciantes, né? Sim, então começam com as barreiras realmente. Não, é como você disse, esse livro aqui não vai ter interesse de comércio e tal, aí te manda publicar num e-book, né? Sob demanda, enfim, aquela coisa toda. E aí, mas eu insisto, eu quero fazer o livro físico. Bom, então ele custa 15 mil, custa 10 mil. Te dá um preço que é para ti não fazer com eles, né? Exato. É isso aí, são todas essas barreiras aí, né? E aí, quando a autopublicação faz com que a gente tenha esse acesso a poder passar por essas barreiras e poder divulgar o teu trabalho, né? Porque os critérios são subjetivos, né? O que é bom para um não é para outro professor, não é para outro escritor, né? Né? E aí, se a pessoa não quer falar de vento, não quer falar de Leão Marinho, sabe? Se quiser falar de algo... Ideologia. Se quiser falar... Aí... Vou fazer o próprio trabalho, fazer essa coisa, mas faça você mesmo, né? Foi essa a minha intenção. Eu, pelo menos, as pessoas que leram e o feedback que eu tive, eu achei muito bom. Eu achei que então, gostaram do trabalho. Então não foi uma coisa assim, eu poderia ter passado por esse critério também. Gostei, não sei o que. Mas eu acho que é um grande empecilho para quem está iniciando, sabe? Isso, E esse é o primeiro, né, professor? Esse é o primeiro. Eu estou escrevendo outro, tem um outro pronto já. Já tem outro projeto? Estou em capa, finalizando e revisão também. Aí eu só estou esperando a capa ficar pronta. E é um projeto que é totalmente diferente desse. Tá, ok. Muito obrigado. Olha, eu falei aqui com o professor, doutor, né, com doutorado, com mestrado e doutorado. Ele é professor ativo e trabalha na nossa rede pública de ensino aqui. Que maravilha! Nós estamos bem preparados, né, Zambuja? Na nossa rede pública. Imagina só, nós temos aqui um doutor em letras dando aula para séries iniciais, né? Anos finais. Anos finais? O ensino fundamental, 9º ano, 8º ano. Sim. Não, porque eu digo porque geralmente os doutores querem a universidade, né? Mas isso pode acontecer. Isso não é o... Isso também é o caminho, é incompleto. Completo vai chegar a ser completo um dia. Tá certo. Bom, professor, olha, mais uma vez parabéns, né? Muito obrigado aqui pelo livro. Muito obrigado, principalmente pela entrevista aqui, obrigado. Né? Fico muito feliz. Agradável, muito legal, né, Zambuja? Boa sorte. E muito sucesso aí, muito sucesso no livro. Muito obrigado pelo espaço. Fico muito agradecido. Volte sempre. Muito obrigado. Entrevista do dia vai estar postado na página da rádio, também no nosso canal no YouTube, aqui nesta manhã de quarta-feira, 30 de agosto. Nós voltamos em seguida, sempre com lojas Quero, 3 lojas em Rio Grande, Masbá Café à Tarde, também lanches, Luque Papelaria na Andrade 93, Carmen Quinas, The Kids Club, na Marechal de Deodoro 550, Ótica Visual, novo endereço, Neto 130, esquina Luiz Oreia, Restaurante Esquina do Sabor na Silva Paz 372, antiga pastelaria japonesa,
Também Foto Kelly, a foto do coração, Silva Paz 289. O Agito da Sua Manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix.